Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu vou pedir por gentileza, quem puder, hoje praticamente eu vou precisar de uma jarra com água aqui ao lado, porque a garganta está muito seca. Se os irmãos puderem me auxiliarem nesse sentido. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que trata sobre as marcas de uma igreja saudável. E hoje nós iremos falar mais especificamente sobre uma marca, que é o canto congregacional. Nós sabemos que a palavra adoração, ela é uma palavra muito abrangente, porque ela inclui não só o canto, mas a nossa vida, não só o canto, mas a nossa vida, envolve o serviço ao próximo, as ofertas que oferecemos generosamente ao nosso próximo também é vista pelas Escrituras como adoração, mas especificamente hoje nós trataremos de um dos aspectos da adoração, que é o canto na vida da igreja. E como não lembrar diante disso, a primeira verdade importante que as Escrituras revelam para nós, que nós fomos criados para adoração. Nós fomos projetados para cantar. Nós vemos isso do ponto de vista da história muito evidente. Desde os primórdios da história humana, nós observamos a necessidade que o ser humano tem de cantar. A necessidade que o ser humano sempre teve de inventar e criar instrumentos musicais. No Salmo 33, versículo 1 e 3, na tradução Nova Almeida, o salmista Davi ele vai dizer o seguinte: exultem no Senhor, ó justos, aos retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, com cântico na lira de 10 cordas, cantem um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Isso nos mostra, irmãos, que tanto a arte, a poesia e a música não são somente formas de expressão humana, mas foi um projeto de Deus para refletir a sua imagem nos seres humanos. Por isso que o ser humano ele tem essa necessidade de se expressar com arte, com poesia e com música. E quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos justamente isso. O povo de Deus usando a arte, usando a poesia e usando o canto para expressar a sua adoração a Deus. Nós entendemos biblicamente que poesia não é algo secular, música não é algo secular. O que nós presenciamos é o quê? Um Deus que criou o ser humano nos mínimos detalhes, deu a ele dons e talentos, mas infelizmente o pecado e a queda distorceu a boa criação de Deus, a bondade de Deus revelada nessa criação. E o outro salmo que eu gostaria de destacar com os irmãos, eles não serão texto base dessa noite, mas só para nós iniciarmos com uma reflexão, é o Salmo 139, versículos 1 e 3, onde o salmista direciona a Deus as suas palavras dizendo: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. As mães sabem a alegria que é conceber uma criança,
né? Temos algumas mamães aqui na igreja que quando chegam, já chegam assim fazendo carinho na barriga. Porque elas já acompanham todo o processo de formação. Elas sentem, elas interagem com aquele ser. Mas muito mais do que elas, Deus, Ele olha para o ventre, Ele participa dessa formação. E aonde há ossos, tecidos e o embrião, Deus vê ali um ser humano. Deus forma um ser humano. E quando nós olhamos para esse salmo, irmãos, e pensamos sobre a complexidade do corpo humano, aquela sabedoria que os seres humanos se gloriam de usar a ciência como uma forma de demonstrar o entendimento e a intelectualidade deles, nós vemos isso uma revelação da glória de Deus. Porque não há uma complexidade maior do que o corpo humano, constituído de vários sistemas. E por que não pensarmos hoje sobre o sistema respiratório, que tem o nosso aparelho fonador, que tem as nossas cordas vocais, tem a nossa garganta, tem todas as cavidades por onde o som é emitido e aonde o som ele é retido. Por que Deus projetou todo esse detalhe, toda essa complexidade? E nós vemos nesse salmo que Deus usa o corpo humano para a sua glória. Nós podemos ver a beleza do corpo humano, Deus participando de cada processo, de cada etapa. Deus, segundo o salmista, Ele usa o sistema do nosso corpo para a sua glória. Desde o ventre materno, o bebê, ele já é exposto a um conjunto de sons. Por isso que os pediatras, né, aqueles que acompanham a mãe durante a maternidade, vão aconselhar, converse com o bebê, cante para o bebê, interage com o bebê. E nós sabemos que essa interação ela faz toda a diferença no processo de formação dessa criança. E o último texto foi o que o Daniel leu nesta manhã, Salmo 148, que prova que o canto e a adoração não se estende só a nós, seres humanos. Deus ele é tão maravilhoso que Ele envolve todo o cosmos, toda a criação unida em louvor e adoração diante dEle. Começando pelos anjos, começando pela natureza, começando pelo firmamento, pela terra, pelos animais. Enquanto nós contemplamos a beleza da criação e dizemos, nossa, que coisa linda e maravilhosa, nós não temos a consciência do quanto aquilo está representando uma orquestra diante de Deus. E esse salmo e outros são uma prova disso. Com base nessa introdução, irmãos, então, eu gostaria de trabalhar 3 reflexões hoje, que seriam: por que nós cantamos, o que nós cantamos e como cantamos. E para isso, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Hoje nossa atenção será somente em um versículo. Aqueles que puderem ficar em pé, eu peço por gentileza. Colossenses 3, versículo 16. Já que o pastor Rafael fez um exercício com vocês hoje, nessa manhã, eu quero dar essa continuidade também. Vamos ler todos juntos esse texto? Eu conto até 3 e nós em uma só voz podemos fazer a recitação desse versículo. 1, 2 e 3. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós cremos que o Senhor já usou, já falou através da Tua palavra, através das leituras, por meio dos louvores que são baseados e centrados na Tua palavra. Pedimos a graça, Senhor, do Teu doce Espírito,
para trabalhar nos nossos corações, nos capacitar a extrair verdades que possam transformar vidas nessa noite, Senhor. Trazer corações rendidos diante de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pode se assentar, irmãos. Esse texto foi o texto que nós, do Ministério de Louvor, escolhemos como um tema para esse ano, porque é um texto que direciona não só o ministério, mas a igreja de forma geral, irmãos, em relação ao canto congregacional. E aí vem a primeira pergunta nesse texto, diante daquilo que Paulo diz: por que nós cantamos? Paulo vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós sabemos que nada nessa vida tem sentido e existência sem a palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas, lá em Gênesis. Deus falou e tudo aconteceu. O mesmo é a palavra de Cristo. Aquilo que as Escrituras falam a respeito de Cristo, as boas novas do Evangelho. Sem o Evangelho, a igreja não canta. Sem o Evangelho, a igreja não congrega, a igreja não ora. Nós não fazemos nada sem o Evangelho. Então nós precisamos partir da palavra. E é isso que Paulo disse a esses irmãos de Colossos. Lá desde o primeiro capítulo, Paulo se dirige àquela igreja falando do impacto que o Evangelho teve na vida deles. Eles ouviram as boas novas de salvação, eles entenderam o significado da graça de Deus, do perdão de Deus. Paulo disse que essa palavra tirou eles de um reino de trevas e colocou em um reino de luz e reconciliação com Deus. Eles estão em comunhão com Deus e estão em comunhão com pessoas que passaram pela mesma experiência com a verdade. Partindo desse princípio, Paulo demonstra para aqueles irmãos que, para nós entendermos sobre louvor, sobre adoração, a primeira coisa, nós precisamos ter uma compreensão completa do Evangelho. Nós não podemos pular etapas. Nós não podemos primeiro começar com louvor e depois deixar o Evangelho como um detalhe adicional na vida das pessoas, porque isso tem consequências trágicas na vida da igreja. E uma delas é a religiosidade. O que é a religiosidade? São pessoas que cantam, são pessoas muitas vezes ativas, semelhante àquelas igrejas do Apocalipse. Mas no final, todo aquele louvor, todo aquele culto, revela o quê? Um coração distante do Senhor e que precisa ser chamado ao arrependimento. Uma das pessoas da Bíblia que mais me marcam é a mulher samaritana. Porque quando Jesus, lá no capítulo 4 de João, inicia uma conversa com ela, ela começa a fazer perguntas teológicas para Jesus. Começa a testar Jesus. O que o Senhor pensa da adoração? Nós samaritanos adoramos neste monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E o Senhor, o que diz? E ela coloca uma discussão teológica para Jesus. Mas Jesus, ele entende o quê? Que o que precisa acontecer primeiro no coração daquela mulher é um encontro com o verdadeiro Evangelho. Ela precisa conhecer o coração da cruz de Cristo. Ela precisa saber sobre a centralidade daquilo que Jesus veio realizar aqui na terra. E aí Jesus fala assim: ok, só que antes de responder a sua questão, você precisa experimentar algo. E eu tenho esse algo. É uma água que você nunca mais terá sede. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com você. E depois de conversar muito tempo com Jesus, aquela mulher, ela sai maravilhada daquele encontro. Porque ela entende que a resposta que ela precisava não era saber o lugar certo para adorar, o jeito certo de adorar. Se bate com palma, se não bate com palma, se eu louvo com um determinado ritmo ou não, a resposta não era essa. A resposta para o coração dela era unicamente as boas novas sobre Jesus.
ela nunca mais experimentar sede espiritual na sua vida. Então não faz sentido nós louvarmos e estarmos sedentos ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o canto e o louvor é uma resposta aos atos salvadores de Deus. Aquilo que Deus já realizou na história. Se os irmãos abrirem lá, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2, nós veremos o primeiro cântico da Bíblia, que é o cântico de Moisés. Depois de tudo que Deus fez na vida do povo de Israel, depois da abertura do Mar Vermelho, depois do livramento, depois da saída do Egito, Deus ele salvou o seu povo, libertou o seu povo. Em resposta a isso, Moisés entoa esse cântico ao Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu exaltarei. O Salmo 40, que é muito conhecido, o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, Ele tirou de um poço, e Ele pegou meus pés e firmou sobre a rocha. Mas o mais lindo é o versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é uma resposta ao que Deus já fez e já realizou. Ele está maravilhado diante da segurança que ele experimenta em Deus. Não é o tema dessa noite, mas eu lembro de um dos sermões de Spurgeon, onde ele diz que um cristão que não crê, ou melhor, um cristão que não experimenta a segurança da sua salvação, ele não entende como esse cristão é feliz. Foi uma das palavras dele. E parafraseando aquilo que o Spurgeon diz, nós podemos pensar, como um cristão que não está seguro da sua posição como filho de Deus, pode entoar uma canção, sem a certeza do amor, sem a certeza do perdão, sem a alegria da salvação. Aqui foi lido um salmo de lamento, e muitas vezes a gente pode se perguntar também, mas como eu vou sentir essa segurança em Deus, se eu luto com sofrimento, se eu luto com pecado, se eu luto com as minhas crises, as minhas depressões? A resposta está no próprio versículo. Você pode chegar diante de Deus, colocar os seus cacos, diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, mas eu ponho a minha esperança em Ti. Lembrando das palavras de Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós temos essa esperança e podemos entoar, porque não é algo que sentimos, irmãos, é aquilo que foi realizado ao nosso favor. Cântico de Maria, Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47. Por que Maria cantou? Um dos grandes, eu acho que uma das grandes dificuldades em relação aos nossos irmãos católicos é o quê? É que nesse texto do Cântico de Maria, existe uma preocupação muito grande com a pessoa de Maria. Mas nós percebemos o quê? Que Lucas não está preocupado com a pessoa dela. Deus mostra, e isso é glorioso, irmãos, como Ele usa uma pessoa, um ser humano, Ele opera de forma miraculosa uma gestação, Ele usa esse ventre materno para trazer o Salvador a este mundo. O Deus que disse haja, Ele poderia muito bem estralar os dedos e pronto, salvar a humanidade inteira. Mas olha que glorioso, para confundir a sabedoria daqueles que se acham sábios, Deus usa um ser humano, Deus usa um ventre materno para trazer o Salvador ao mundo. Diante disso, diante dessa glória, Maria, ela se inclina
e engrandece ao Senhor, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, a notícia da gravidez é uma notícia maravilhosa, né? Todas as irmãs concordam. É algo que traz alegria, é algo que você quer compartilhar, você quer contar para as pessoas. Muito mais você sabendo que você carrega no ventre o Salvador do mundo. Essa é a melhor das boas notícias. E isso leva Maria ao louvor. Por que nós cantamos? Porque Maria, quando ela recebeu o anúncio, a notícia de que ela carregaria em seu ventre o Salvador, ela não estava vendo apenas um bebê. Ela estava vendo o plano da salvação de Deus na sua vida. Por isso que nós cantamos. O plano da salvação de Deus já está acontecendo, já está se realizando. E a igreja é a prova viva disso. Por isso nós cantamos. Mas Paulo não para por aí. Paulo diz o que devemos cantar. O que devemos cantar? Se nós temos o dever, qual que é o conteúdo do nosso canto? No mesmo versículo, Paulo vai dizer que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que eu devo cantar? A palavra de Cristo. Irmãos, nós vemos na Bíblia que os apóstolos, eles incentivam a igreja não só a pregar o evangelho, mas a cantar o evangelho. A igreja, ela precisa orar o evangelho, precisa pregar o evangelho, mas também precisa cantar. E por isso que foi muito boa a mensagem do pastor Eduardo, domingo passado, porque foi sobre a importância da pregação na vida da igreja. E nós vemos esse mesmo movimento aqui da parte do apóstolo. Ele dizendo para aqueles irmãos: se vocês levam a sério a pregação da palavra na igreja, então levem a sério também o canto na igreja. A mesma preocupação que você tem com o conteúdo da pregação, você deve ter com o conteúdo daquilo que você canta. Por quê? Porque se trata da palavra de Cristo. E é interessante essa palavra que Paulo usa. Ele diz assim que a palavra habite. Ele não diz assim: olha, eu quero que vocês cantem a palavra de Deus. Ele poderia muito bem dizer isso. Só que ele está preocupado com a palavra de Deus habitar. E aí eu fui pesquisar essa palavra no grego, e olha que coisa interessante. A palavra para habitar é a mesma palavra para casa. E no grego nós temos um termo chamado oikos, que dá origem à palavra economia em nossa língua. A ideia é o quê? É de algo fazer moradia, fixar residência e não sair mais. Ficar ali fixamente. Então o que Paulo está dizendo àqueles irmãos? Olha, o meu desejo, a minha motivação é que aquilo que nós cremos sobre Cristo, aquilo que Cristo revelou para nós no Evangelho, habite na comunidade. Eu não quero que a comunidade cante, eu quero que a palavra habite na comunidade. E como que a palavra vai habitar na comunidade? Paulo vai dizer que ela vai habitar através do ensino da palavra, vai habitar através dos relacionamentos, porque ele diz lá no texto: ensinem e aconselhem uns aos outros. Então, através dos relacionamentos, mas a palavra ela habita também através do canto, de hinos, salmos e cânticos espirituais. Paulo, ele direciona a igreja a entender que o canto cristão, ele não deve fluir das suas preferências pessoais, mas das Escrituras. A palavra salmos, por exemplo, quando nós olhamos a tradução desse título, a ideia lá é louvor. Salmos é o quê? Louvor. Só que para os hebreus era um louvor acompanhado com instrumentos. E os salmos, irmãos, eles serviram como um guia para a igreja. Desde a história da igreja, até desde a história bíblica, até o período posterior da história da igreja. A igreja sempre teve essa preocupação de orar os salmos, de cantar os salmos, porque eles entendem que fazer isso é o quê? É obedecer às Escrituras. O próprio Cristo, durante a última ceia, ele fez o quê?
após todos eles participarem dos elementos, eles cantaram um hino. Provavelmente, aquele hino chamado hino de Halel, que abarca o Salmo 118 para frente. Nós vemos na igreja primitiva que Paulo se utilizou de muitos hinos para inserir nas suas epístolas. Um deles, provavelmente aqui no capítulo 1, versículo 15, é um hino antigo da igreja primitiva, onde Paulo enaltece a supremacia de Deus na criação e na salvação. Quando ele fala, ele é a imagem, né, do Deus revelado, primogênito da criação, é um hino. Em algumas Bíblias, os irmãos vão perceber que a organização das palavras está centralizada ali na Bíblia, como se fosse uma poesia. Porque o entendimento daqueles que traduziram e editaram é que se tratava de um hino da igreja primitiva. E não só aquele de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que fala que ele se esvaziou, também é um hino primitivo. E nós vemos que ele flui das Escrituras, flui daquilo que os profetas profetizaram, daquilo que todo o Antigo Testamento falou a respeito da pessoa de Cristo. Como a música, como que o canto, irmãos, ele tem um poder pedagógico na vida da igreja. Eu sei que a pregação, ela nunca pode ser um espaço para experiências pessoais, mas de uma forma resumida, irmãos, eu posso dizer e testemunhar a vocês que uma das formas que Deus usou para me resgatar, trazer de volta à igreja, foi através dos cânticos. Por quê? Porque os cânticos são baseados na palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que fala ao coração do ser humano. E eu lembro que desde criança, a minha mãe sempre incentivou a gente a ouvir os hinos da harpa, os cânticos. E aí você vê Deus, ele vai utilizando daquilo para trabalhar no nosso coração. Passei por um período de afastamento da igreja na minha juventude, muita indiferença, mas num determinado momento, Deus, através de uma pessoa que ligou lá um cântico, não vou saber da Cassiane ou desses, né, bem pentecostais, aquele canto me fez voltar a essa época onde na igreja nós cantávamos, entoávamos louvores a Deus, mas muito mais do que a música, irmãos, eu creio que Deus ele agiu através da palavra, do ministério da palavra. A palavra ela estava ali. E é essa esperança que nós temos. Quando as crianças estão cantando, ou quando os músicos estão tocando, ou quando as crianças vão participar de um projeto de formação musical na igreja, não é apenas o instrumento, a música, ou o desejo da gente ver as crianças se apresentarem. Não é isso. Nós estamos formando no coração deles o solo para que o evangelho faça a diferença. Para que o evangelho faça aquilo que os pais não podem fazer, que é o quê? Tirar um coraçãozinho de pedra, mesmo que seja pequenininho, e colocar um coração sensível à palavra de Deus. Por isso que é importante o canto fluir das Escrituras, porque o canto ele só pode edificar a igreja, porque a palavra edifica a igreja. Por isso deve estar baseado na palavra. E último ponto, como nós devemos cantar? Paulo ele deixa muito claro no versículo 16 que o canto, irmãos, ele deve ser participativo, ele deve ser verbalizado e ele deve ser intencional, precisa vir do coração. Ouça o que o apóstolo diz: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, quando Paulo ele fala como nós devemos cantar, como a igreja deve cantar, olha que interessante. Para Paulo, não existem departamentos separados. Paulo ele não instituiu na igreja um departamento de louvor separado da comunhão da igreja. Olha que interessante. O que Paulo está dizendo? Você quer que a palavra habite? Qual é a evidência de que a palavra habita numa comunidade?
Primeiramente, quando há relacionamento. Quando as pessoas ensinam umas às outras, caminham umas com as outras, admoestam umas às outras, se alegram e choram umas com as outras. Consequentemente, a palavra que habita nos relacionamentos, ela vai habitar em meio aos louvores. Por que é importante nós fazermos essa colocação, irmãos? Porque quando pensamos em louvor, em canto, muitas vezes a gente olha como uma performance, como um desempenho. Então eu preciso de algum projeto que envolva o canto. E não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina que o que move-nos a cantar é a palavra de Deus. Mas, consequentemente, quando nós cantamos, nós experimentamos aquilo que Deus intencionou na criação, que é que o homem não esteja só. Deus na criação, ele queria uma comunidade. Então ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. E desse cônjuge, uma família. Quando nós cantamos presencialmente, de forma participativa, uns com os outros, nós estamos reafirmando diante de Deus e das nações, aquilo que Deus disse desde a criação, nós não estamos sós. Nós temos uns aos outros. Nós temos relacionamentos. E, consequentemente, esses relacionamentos também geram louvor na igreja. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e através do ministério da palavra, almas se convertem, vão ao arrependimento e à fé diante de Cristo, são batizadas, e o que é dito ali sobre a igreja? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, louvando a Deus. Mas por quê? Consequência daquilo que Deus fez através do ministério da palavra e dos relacionamentos. Não tem como nós colocarmos os departamentos que são necessários da igreja acima dos relacionamentos, irmãos. Os relacionamentos, eles estão acima de qualquer coisa na igreja. Porque a igreja, ela é um corpo orgânico. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Precisa haver uma ligação, porque senão o servir não vai fazer sentido nenhum. Por isso que um dos critérios para o ministério são os relacionamentos, porque nós entendemos que esse é o caminho bíblico. Nós não cantamos porque somos somente talentosos, habilidosos, ou porque Deus deu os dons. Isso é verdadeiro, está nas Escrituras. Mas nós cantamos porque nós desejamos que a palavra more entre o povo de Deus. Nós cantamos porque queremos servir uns aos outros. Porque desejamos participar daquilo que Deus está fazendo na comunidade. Por isso que nós entendemos que o canto que as Escrituras apresentam para nós, irmãos, é o canto congregacional. Eu gostaria de convidar você para abrir o Salmo 66, versículos 1 a 4. Salmo 66, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus quão temíveis são seus feitos. Quão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. O próprio Deus nos Salmos nos chama a um canto participativo, irmãos. E não só nós, mas todas as nações, todos os povos. E uma reflexão que me edificou muito nesses dias foi do pastor Guilherme de Carvalho, onde ele diz que nós, quando nos reunimos na igreja, no templo, irmãos, nós não estamos apenas cantando como uma sociedade fechada. Nós estamos testemunhando as nações. Como que o povo de Deus é luz
para este mundo e sal para essa terra é que, apesar das manchetes, das más notícias do dia a dia, da crise econômica, política, da desesperança que as pessoas têm em relação à igreja, aos relacionamentos, aquilo que Deus está fazendo no mundo, a igreja, ela permanece, cantando diante de Deus, mesmo diante do sofrimento. Irmãos, e eu vejo isso na nossa comunidade. Quantas vezes nós cantamos na igreja, mas quantas vezes nós cantamos em velórios? Isso é a prova viva daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos testemunhando às nações. Como que um grupo de pessoas, uma sociedade secreta, fechada, consegue cantar a esse Deus em meio ao luto, em meio ao sofrimento, em meio a uma situação, às vezes, trágica de morte? Como esse povo se agrupa e canta diante desse cenário? É porque a nossa esperança não está nessa vida. Não está somente no amanhã, mas está em Cristo Jesus e na eternidade. Então, irmãos, nós não somos uma sociedade secreta, senão nós seríamos uma seita. Isso é característica de uma seita. Mas quando as pessoas passam e elas ouvem o canto, nós estamos testemunhando e convidando as nações a participarem da adoração ao nosso Deus. Isso nos traz uma reflexão muito importante e prática, irmãos. Uma entre várias, né? Algo que nós precisaríamos pensar com muito carinho e oração é a questão da acessibilidade de pessoas ao culto cristão. Principalmente, irmãos, pessoas surdas e mudas, que às vezes carecem de um auxílio visual para participar juntamente da adoração e da ministração da palavra. É algo, sim, que nós devemos orar, mas é algo que nós precisamos entender que o mesmo Deus que levantou pessoas para aconselharem umas às outras, ajudarem umas às outras, servirem umas às outras com salmos, hinos e cânticos, é o mesmo Deus que chama e capacita para ministrar a esse público também. Nós não podemos, é claro, impor isso como um fardo à igreja, porque nós entendemos que o canto e a adoração ele precisa vir do coração. Mas entendemos biblicamente que um coração que transborda em louvor a Deus, ele transborda em serviço ao próximo. E eu gostaria de encerrar esse ponto com uma frase do C.S. Lewis, muito interessante. Pensando nessa questão de Paulo, quando ele diz da gratidão a Deus em nosso coração. C.S. Lewis, no seu livro Reflexões sobre Salmos, ele vai dizer o quê? Todo prazer transborda em louvor. Todo prazer transborda em louvor. Então, nós devemos pensar, como seria a reação dessas pessoas se elas pudessem participar da palavra de Deus na sua própria linguagem? Na sua própria linguagem. E Deus na história não fez isso com a gente, através de Lutero? Uma missa em latim, um canto em latim. E o que Deus fez por nós na história? Misericordiosamente, Ele levantou homens fracos e pecadores para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, do alemão para o inglês, até chegar na nossa língua. Então, por que nós não também traduzirmos a palavra e o canto a esses irmãos em Cristo, através da linguagem de sinais? Essa é a evidência do Evangelho. No canto, nós somos movidos não pelo dever, não pela performance, mas por um coração transbordante diante de Deus. Concluindo a mensagem. Hoje em dia, irmãos, muitas pessoas tratam a música na igreja, ou o canto, como uma experiência de consumo. Infelizmente, já ouvi de algumas igrejas de Sorocaba o testemunho de pessoas dizendo: olha, naquela igreja tem boa música. Foi isso que eu ouvi. Não ouvi daquela pessoa: naquela igreja tem um grande Salvador.
Naquela igreja, a mensagem do evangelho salva, redime, levam pessoas ao arrependimento. Mas aquela igreja tem boa música. Quando nós tratamos a música como experiência de consumo, irmãos, na verdade o que estamos revelando é que nós estamos buscando um Salvador na música, através da arte. Não é a música que salva. E, infelizmente, nós não estamos longe dessa realidade. Nós que estamos nessa manhã ouvindo a palavra, podemos estar muito bem nessa posição. A mesma posição da mulher samaritana, buscando um Salvador em adoração no monte ou preocupada com o templo. Mas embora haja essa busca, nós sabemos que os corações permanecem ainda vazios. Às vezes julgamos as pessoas incrédulas, dizendo, nossa, aquela pessoa lá fica no bar ouvindo aquelas músicas, o coração fica vazio. Mas às vezes a gente pode experimentar essa realidade também, quando nós não temos uma experiência genuína com o Evangelho. Então nós só participamos da liturgia da igreja e pronto. Mas o coração permanece o mesmo na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Porém, irmãos, o Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia para nós nessa manhã? É que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele participou da nossa humanidade. E na sua humanidade, Ele nem sempre cantou cânticos alegres, vivos. Nem sempre o Senhor Jesus tocou as maiores escalas musicais. Mas na cruz do Calvário, Ele usou as escalas mais baixas. Houve trevas. E Cristo cantou o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu naquele momento todo o peso da ira de Deus em relação aos nossos pecados. Era para nós bradarmos essas palavras de abandono, essas palavras de rejeição, era para nós. Mas Cristo, através desses salmos, Ele mostra que Ele experimentou toda a dor que nós merecíamos. Isso é uma fonte de consolação, irmãos, para aqueles irmãos que o pastor Rafa justamente ministrou nessa manhã. Irmãos que lutam com as suas crises emocionais, com as suas depressões, com os seus momentos de tristeza, os seus momentos de desafio, doença, morte. Como nós podemos cantar diante disso? Nós podemos cantar porque Cristo cantou um salmo de lamento na cruz do Calvário. Ele levou uma dor maior sobre si. A dor da rejeição final que nós, que cremos no Evangelho, jamais experimentaremos. Por isso que nós cremos firmemente na segurança da salvação dos eleitos. Porque jamais um eleito de Deus, nos quatro cantos dessa terra, vai bradar, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o abandono, esse sentimento de rejeição, Cristo já levou sobre si. Por isso que nós podemos correr para Cristo Jesus nessa manhã. Por isso que nós podemos ter esperança. Por isso, ainda na nossa expressão, mesmo que o leite esteja derramado, você pode chegar diante de Deus e fazer como Tiago. Se alguém está triste, ore a Deus. Se alguém está feliz, cante louvores. Você pode cantar. Você pode cantar, porque Cristo levou a todas essa vergonha, esse lamento, essa rejeição sobre si. Mas o Salmo 22, ele não termina com lamento. Ele termina com um Cristo vitorioso. Ele termina com perdão e certeza da reconciliação de Deus. Ele termina com os corações transbordando em louvor a Deus. E ele termina com o poder do Espírito, transformando corações de pedra vazios, meramente religiosos, caçoando do Messias na cruz, transformando aqueles corações e transformando um coração de adorador, a ponto de dizer verdadeiramente aquele que está na cruz é o Filho de Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, irmãos. Se não há canto em seus lábios, nós sabemos que há poder no Espírito Santo para tirar o coração de pedra e produzir em seu coração o coração de um adorador. É isso que nós precisamos, essa é a resposta que o Evangelho oferece a nós. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa de culto. Nós cremos firmemente
que o Senhor já falou conosco através do ministério da palavra, através das leituras que foram realizadas, através da ministração do pastor Rafa, através desse momento de pregação, dos louvores. Ô Senhor, nós te louvamos porque a graça do Senhor é suficiente, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas crises, a tua graça nos basta. Senhor, nós pedimos e dependemos totalmente da ação do teu Espírito, para que nessa manhã haja um despertamento espiritual nos corações. Se não há louvor, Senhor, em algum coração, Pai, se não há alegria da salvação, o Senhor pode fazer, o Senhor é poderoso, o Senhor triunfou, Pai, e o Senhor pode triunfar sobre esses corações. Que a palavra do Senhor habite, Senhor, não só nessa comunidade, mas na igreja de Cristo Jesus. Que durante esse ano, Senhor, cada trabalho, cada atividade da igreja, cada ministério, nós possamos estar imbuídos desse sentimento de fazer a tua palavra habitar em meio aos louvores, ao ensino infantil, ao ministério de casais, ao ministério de mulheres, homens, que verdadeiramente possamos continuar experimentando como o Senhor tem sido bom em nossas vidas, experimentar a misericórdia e a graça do Senhor através desses momentos. Ó Deus, ministra aos nossos corações, que o Senhor possa realmente colocar nos nossos lábios um cântico novo, um cântico de salvação, Senhor, não de uma alegria momentânea, não apenas de uma euforia, Senhor, mas de um cântico que possa nos sustentar em meio à dor, ao sofrimento e até, se possível, Senhor, e se ocorrer, Senhor, a morte, Pai, porque nós sabemos que ela é o último inimigo a ser derrotado, e que o Senhor promete, Senhor, a nós a restauração de todas as coisas, que nós possamos sair nessa manhã, Senhor, cheios de esperança, Pai, através do teu santo e doce evangelho. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.